Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer. Novo povo a trilhar num caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. Olá, meu nome é Eveline e eu vim dividir com vocês um pouco da minha história, né, de quanto Deus se faz forte na minha vida, de quanto Maria, né, tem essa força para me manter nessa caminhada. Eu nasci numa família católica, né? A minha avó materna era da Legião de Maria, a minha avó paterna hoje tem 101 anos e ela ainda tem o hábito de rezar o terço todos os dias. As minhas tias, também a gente ia para a missa todo mundo junto, então sempre eu tive esse exemplo na minha família, né? Estudei em colégio das Irmãs Josefinas, depois fui para o Colégio Marista, então Maria sempre foi muito forte na minha vida. Com 17 anos eu fui fazer o vestibular e eu não entendia por que eu tinha mudado de curso de última hora. Eu queria fazer engenharia mecânica, né? E fui fazer fonoaudiologia, que eu não sabia nem o que era. Isso há quase 25 anos, né? Não sabia nem o que era isso. E fiz o curso e eu lembro que eu chorava muito, que eu tinha dificuldade de me adaptar ao curso, porque era área de saúde, não era uma área que eu tinha afinidade, né? Inclusive eu passava mal muitas vezes. E depois eu fui entender o porquê, né, que eu fiz fonoaudiologia, né? Eu só consegui, dentro do curso, sentir afinidade com o quê? Com o trabalho com síndrome de Down, com pessoas com Alzheimer, com pessoas com sequelas de AVC, dependentes químicos e pessoas com problemas, né, de saúde mental. E realmente não consegui entender o porquê na época, né? Na faculdade eu já desenvolvi uma obesidade mórbida, cheguei a pesar mais de 120 quilos e logo depois que eu me formei eu casei, né? Perdi meu primeiro filho, que foi uma experiência das piores da minha vida, que eu saí para uma consulta médica e voltei com o meu filho dentro de um vidro, né? Eu tinha um pedaço do meu filho, que foi uma dor que eu não lembro de ter sentido uma dor igual, né? E nesse momento eu questionei com Deus, meu Deus, por que essa dor para mim? E me veio imediatamente o consolo. Disse assim, olha, você estava rezando pedindo para engravidar. E eu te dei a resposta, você consegue engravidar. Mas esse não é o momento de você ser mãe. Então eu tenho um pouquinho de paciência. E eu agradeci a Deus por aquela dor, né? E logo em seguida eu fui morar na cidade de Itapipoca. E lá, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na igreja e pedir a Nossa Senhora Aparecida que me iluminasse meus caminhos e que aquele momento naquela cidade trouxesse frutos para mim. E o que eu queria muito era um filho. E quando eu vim embora de Itapipoca, eu trouxe o Rafael, meu primeiro filho, né? Nome de anjo. E ele faz jus realmente ao nome, né? E assim foi, né? O Rafael teve uma infância tranquila, mas eu comecei a perceber que ele tinha um desenvolvimento acelerado, ele tinha facilidades. Rafael com 2 anos já falava todos os fonemas, Rafael com 3 anos montou um telefone sem fio sozinho, foi acompanhado por um neuropediatra. E nesse momento que eu precisava, né, me dedicar ao meu filho, eu fui diagnosticada com câncer na tireoide. E eu lembro que eu cheguei para minha médica, que já me acompanhava há algum tempo, e falei para ela, será que eu vou morrer agora e o meu filho? E ela disse, cadê o Deus que você acredita? Você pediu tanto um filho a Deus e agora que ele chegou, você acha que ele vai te afastar dele? Acredita no Deus que é teu pai. E foi o que eu fiz. E eu passei por um câncer com uma tranquilidade, uma serenidade que eu não sei explicar. Eu lembro que quando eu fiquei no Instituto do Câncer, que eu fui fazer a iodoterapia, eu levei o meu terço, né? E quando eu estava lá dentro, eu não podia trazer os objetos que eu tinha levado, livros, revistas, eu só pensava assim, e agora? Eu vou deixar meu terço aqui,
né, eu senti falta do terço. Eu nem estava tão preocupada com a recuperação, porque eu tinha certeza que eu ia ficar boa. E assim foi, né? E eu superei, né? Fui curada desse câncer. Logo em seguida eu engravidei da Isadora, que foi uma gravidez de risco, com ameaça de aborto, né? E eu lembro que eu entreguei a Isadora ainda na minha barriga, a Nossa Senhora, né? Eu diante da minha rainha, eu disse: é tua, e que seja feita a tua vontade. A Isadora nasceu bem, nasceu saudável, mas eu tive uma depressão pós-parto. Mesmo com depressão pós-parto, que além da preocupação com mais um filho, tinha a questão de estava desempregada. E meu marido também desempregado, né? E a Isadora pequenininha, eu percebi que ela tinha um carocinho no pescoço. E eu pensei: será que é decorrente ainda do problema que eu tive? E levei a Isadora para o médico. E na sala de espera tinha a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E eu comecei a rezar, né, para que a minha filha ficasse bem. E após a consulta, que deu tudo bem, que não era nada demais, ligaram para mim me chamando para que eu assumisse um concurso que eu tinha feito. E assim eu fui morar em Crateús, né? E lá em Crateús também foi muito bem acolhida. E durante uma procissão de Nossa Senhora de Fátima, eu falei: eu quero mais um filho. E ela me atendeu, mais uma vez, ela intercedeu por mim e eu engravidei do Leonardo. Leonardo nasceu com insuficiência respiratória. E logo depois do nascimento do Leonardo, eu tive uma doença, eu não conseguia absorver, né, por conta da cirurgia. Eu fiz uma cirurgia de redução do estômago, né, pouco antes do Leonardo nasceu, eu fiz a cirurgia e eu não conseguia absorver os alimentos. E eu fiquei desnutrida, perdi massa muscular, perdi sensibilidade das mãos, dos pés e fiquei na cadeira de rodas, sem andar. E quando eu falei com o meu médico, ele disse: olha, tem mais 2 pessoas com situação igual à sua. Uma já não consegue se mexer de jeito nenhum e a outra não voltou a andar. E eu falei: mas eu não aceito a cadeira de rodas como meu lugar. E depois de 3 meses, batalhando com muita fisioterapia, com muita oração, eu voltei a andar. Eu não ando com firmeza ainda, mas eu consigo andar. Enfim, eu saí da cadeira de rodas, eu agradeço muito a Deus por isso. E pouco tempo depois, eu estava trabalhando muito, meu casamento em crise, eu só pensava em trabalho e me separei. Eu não entendia por que Deus fazia certas coisas na minha vida, né? E fui trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica. Foi quando eu entendi que eu também era uma dessas vítimas. Conversei com meu pai, não tenho nenhum caso de divórcio na minha família, e o meu pai entendeu a situação porque ele foi lá e conheceu a minha realidade. E meu pai falou comigo num sábado: filha, eu te apoio, realmente a solução é separar, porque não tem condição de você ver como você vive. E na segunda-feira seguinte, meu pai teve um AVC e meu pai veio a óbito. E a única pessoa que podia me ajudar aqui não se fez presente. Então foi mais uma luta. E logo após a morte do meu pai, além da depressão, eu posso dizer que eu conheci o inferno, porque eu passei a não mais acreditar em Deus. Eu não tinha mais essa força. E eu cheguei ao fundo do poço, não contente, eu cavei mais ainda esse poço para ficar lá embaixo. Foi um período que eu deixei meus filhos de lado, eu bebia muito. Eu que não tinha o hábito de beber, eu cheguei a beber 16 cervejas no dia, eu cheguei a tomar 2 litros de caipirinha. E eu estava cansada, né? E a cidade que eu morava, eu só dizia assim: pai, me tira daqui, porque eu não tinha mais força para rezar, né? E um belo dia eu achei na minha gaveta do criado mudo um texto e algumas orações. E eu me lembrei que Deus existe na minha vida. Eu não conseguia rezar o texto, mas eu segurava o texto e pedia: pai, me tira daqui. Me tira dessa vida que eu estou levando, porque não é isso que eu quero. E ele me atendeu, ele me deu 3 doenças de uma vez. Ele me deu a chikungunya, ele me deu a catapora e ele me deu uma anemia grave. E eu cheguei em Fortaleza quase morta, com poucas chances de sobreviver. E mais uma vez eu venci e eu continuei viva, né? E eu, grata a Deus, e eu disse: agora, né, o que é que eu vou fazer? E já tive minha 4ª filha nesse momento. Eu queria mais uma filha, eu sempre quis. Eu sou filha única, eu acho que eu quis muitos filhos. E eu queria minha 4ª filha, né? Tive um outro relacionamento e eu tinha certeza que eu ia ter essa filha, né? E fiz 7 exames de gravidez, deu negativo. E eu pedi a Nossa Senhora que me desse essa filha, porque eu precisava muito, não sei porquê, mas eu precisava muito dela. E eu engravidei,
né? Eu tive essa confirmação na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, a Igrejinha do Céu em Viçosa, e Nicole nasceu com síndrome de Down, uma cardiopatia seríssima. E os médicos diziam que provavelmente ela não chegasse viva aos 6 meses de idade, quando ela poderia fazer a cirurgia. E eu entreguei minha filha a Nossa Senhora Aparecida, e eu saí da igreja e comprei um sapatinho para ela bem maior do que o pé dela, porque eu tinha certeza que ela ia ficar curada. Inclusive, nessa época, em 2013, eu acompanhei o cerco de Jericó, e 4 meses antes da cirurgia eu já tinha preparado meu testemunho, tamanha era a minha fé de cura da minha filha. E o sapatinho que eu comprei, que disseram que a Nicole não ia usar, ela usa pela primeira vez na festa dos arcanjos, né? Bom, depois do nascimento da Nicole, outro milagre na vida dela, pelo problema de visão que ela tem, ela não deveria estar andando, nem acompanhar a escola. Nicole anda normalmente, Nicole está na escola regular, né? Depois disso, eu ainda tive outro período de depressão, de síndrome do pânico, onde eu consegui sair sem medicação com a ajuda da psicóloga, porque eu não consegui, meu organismo não aceitou a medicação. E 2017 foi um ano de muita provação para mim, foi um ano de doenças, um ano de dores, um ano de perdas. E além de tudo, eu fui diagnosticada com fibromialgia, que é uma doença que causa dores terríveis. Uma missa que eu assisti do Padre Antônio, onde ele falava que a gente tem que se desligar de tudo para poder renascer. Se eu quero nascer de novo, eu preciso disso. E foi o que eu fiz. Eu me libertei de hábitos, eu me libertei de comportamentos. É doloroso porque a gente se afasta de locais, de pessoas, de coisas que a gente tem apego. E realmente eu segui o conselho dele e valeu a pena, né? Hoje eu enfrento dificuldades em casa ainda, mas eu estou bem melhor do que era antes, né? Meu filho mais velho, como eu falei, ele está recebendo toda a assistência hoje, ele está fazendo curso avançado de robótica, ele está com 15 anos, mas ele tem uma ligação, ele tem uma facilidade muito grande com essa parte de tecnologia, e eu fiquei preocupada porque como eu me desliguei de emprego, eu pedi demissão, eu vendi bens, eu me desfiz de carro, de tudo, eu comecei realmente do zero a minha vida aqui em Fortaleza, e o Rafael precisava disso, e eu pedi a Nossa Senhora que tomasse a frente. E quando a gente entrou na escola, a primeira imagem que eu vi nessa escola, né, de tecnologia, foi de Nossa Senhora, e o Rafael ganhou uma bolsa de estudo onde ele está fazendo esse curso de robótica avançada. E ele também passou uma fase dizendo que não acreditava em Deus. O meu filho acordava de madrugada falando línguas estranhas, ele me agredia fisicamente com força que não era dele, né? Ele fazia gestos obscenos para imagens santas, e isso me entristecia muito. Então foi no 2007 praticamente desse jeito, e com muita oração, eu passei um dia inteiro em oração, não lembro quantas vezes eu rezei o rosário, e Rafael estava sentado no chão, eu passei por ele e eu falei: filho, me dá um abraço. E ele abraçou minhas pernas, estava de joelho nos meus pés, e eu coloquei a mão na cabeça dele e falei: Deus te abençoe, Nossa Senhora te livre de todo mal. E o Rafael desmaiou nos meus pés, né? E contei isso para a pediatra, que ela me recomendou um neurologista, e quando eu cheguei lá eu pensei, poxa, ele vai falar que foi alguma coisa de adolescência, alguma coisa do tipo. E para minha surpresa, a neurologista falou: não, eu acredito no poder da oração, o Rafael está bem, então com certeza foi a tua oração de mãe que fez com que ele desmaiasse. E a cada dia que passa, a cada dor que eu sinto, eu me aproximo mais de Deus. Eu creio que o momento que eu passei afastada dele foi para que eu voltasse mais forte, né, com mais força. Eu agradeço muito ao meu grupo do Shalom, onde eles me resgataram. Inclusive eu vi agora recentemente no Facebook um vídeo do cachorrinho que tinha sido muito agredido na rua, e quando ele ia receber carinho, ele ficava com medo, ele gritava, assustado com o carinho. E foi assim que eu cheguei no Shalom, né? Foi assim que eu cheguei no Shalom, assustada, com medo. E esse carinho que eu recebi fez com que eu me reaproximasse de Deus e firmasse, né, o meu amor por Nossa Senhora. Isso é apenas uma parte da minha história, muito mais. Eu passei muitas dores, eu já senti. Ontem mesmo senti dores físicas terríveis. E eu estava na igreja de Nossa Senhora de Fátima e eu pedi: mãe, me educa, me ensina a ser serena, como você foi, né, como você é. E à noite, quando eu cheguei em casa, passei o dia fora com meus filhos e com minha mãe. E quando eu cheguei em casa, eu estava com dor insuportável, que eu não consegui conter o choro diante dos meus filhos, de tanto tamanho era a dor. E quando eu vi, eles começaram a tirar compra de supermercado dentro do carro, ajudar a irmã mais nova, trocar fralda, essas coisas. E eu percebi que minha mãe
Santíssima me atendeu mais uma vez, porque do mesmo jeito que eu pedi para ser exemplo dela, eu vi meus filhos seguindo o meu. Eu jamais vou conseguir ser igual a Maria, assim como meus filhos jamais vão conseguir ser iguais a mim, né? Mas a gente tenta seguir aquele exemplo, a gente se esforça para isso.